para falar de um tema, digamos, absolutamente novo e que vem promovendo uma modificação do hábitos do profissional na área do direito, que é o ingresso da tecnologia e das inteligências artificiais no campo do direito e em que medida que isso começa a dialogar com o próprio funcionamento do sistema recursal atual, estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, a partir do artigo 926, que, como já deve ter sido dito aqui por inúmeros palestrantes que me antecederam, traz inúmeras novidades, e talvez a parte do sistema recursal, sem dúvida, seja aquela que sofreu maiores modificações, até por estabelecer como premissas a adoção de precedentes, a construção de precedentes através até da técnica recursal, a ideia da primazia do mérito para, em alguma medida, atacar o problema recorrente da jurisprudência defensiva, criado pelos tribunais superiores como mecanismo de gerenciamento até do passivo incomensurável que esses tribunais vêm sofrendo ao longo dos últimos anos. Então, a parte do sistema recursal do Código trouxe muitas modificações e modificou, inclusive, o nosso modo de atuar como profissional, como advogado e como juiz. Porque, a partir do momento em que o Código ele estabelece que a técnica recursal ela é hábil para, mediante alguns tipos de procedimentos especificados e que tenham um contraditório mais alargado, uma fundamentação mais consistente, essas decisões, ao fim e ao cabo, terão o condão de serem consideradas normativamente precedentes. A própria atuação do advogado ela se modifica por completo em todos os tipos de litigiosidade. Só que nós estamos no olho do furacão de uma alteração legislativa e ainda estamos nos adaptando aos impactos que essa norma trouxe para nós e, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo uma modificação muito consistente, uma quarta revolução, no campo das ciências, no campo de todas as profissões, e especialmente do direito, de 2014 para cá, que é exatamente a conversa que o direito começa a ter com o uso dessas tecnologias, no sentido de utilizá-las com várias funcionalidades. E o termo Law Tech, ou Legal Tech, é um termo que vem sendo atribuído às startups que começam a lidar com o direito e tecnologia ao longo dos últimos anos. E isso começa a modificar o próprio comportamento dos tribunais e o comportamento de um tipo de advocacia, especialmente a chamada advocacia repetitiva. Por quê? Todos nós que advogamos perante os tribunais sabemos que a técnica recursal ela exige cada vez mais um tipo de atuação diferenciada do profissional e do advogado. Eu sei, por advogar em grande medida nos tribunais, e saber que o simples fato de interpor os recursos em conformidade com os requisitos normativos prescritos no Código de Processo Civil, seja um agravo, ali os requisitos do 1015 e seguintes, a apelação do 1009 seguintes, e especialmente após a reforma do Código, até a dicotomia entre um e o outro, a questão em torno do novo modo como são tratados os recursos extraordinários, todas essas questões induzem a necessidade de que o advogado ele tenha uma presença cada vez mais próxima do tribunal, com o objetivo de promover uma individualização do seu caso. Por quê? Se nós temos um sistema jurídico que beira os 100 milhões de processos, ou talvez para alguns tenha ultrapassado esses 100 milhões de processos, se um juiz civil, em média, em conformidade com o último relatório do Justiça em Números, tem, em média, 6 mil processos sob sua responsabilidade, e parcela desses 6 mil processos que cada juiz tem são de demandas repetitivas, há uma tendência de que os juízes comecem a trabalhar, e todos os profissionais, em alguma medida, comecem a trabalhar com padrões de decisão ou padrões de peças. Ou seja, eu tenho uma atualização cada vez mais padronizada, em larga escala, especialmente quando eu estou diante de litígios de índole repetitiva, envolvendo os grandes litigantes, o poder público, os bancos, as telefônicas, etc., etc. Nesses tipos de litigiosidade em especial, mas não só em relação a elas, e por causa delas, os tribunais eles estão assoberbados de processos e cada vez menos analisam nas especificidades cada caso ali apresentado.
O que significa que, se o advogado não se valer cada vez mais da oralidade e do contato direto com o juiz, ele não conseguirá individualizar seus casos e não conseguirá fazer com que o juiz leve em consideração seus argumentos, em conformidade com o que o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, estabelece, no sentido de que o juiz seria obrigado a analisar todos os argumentos relevantes a serem utilizados para infirmar determinada decisão. Esse dispositivo ele só ganha densidade se o advogado se desincumbir do seu ônus de argumentação. E ele só o faz a contento se ele usar a oralidade. E eu costumo falar que uma das grandes funções minhas na atualidade como advogado é a de promover uma individualização do meu caso. Porque se eu simplesmente fizer a minha petição e apresentá-la no sistema eletrônico, já vai sair uma sentença ao final. Porque o sistema processual é igual a um algoritmo. Ele apresenta qualquer resposta, não importa se ela é boa ou ruim. Ao fim e ao cabo, ele vai dar uma resposta. E o que vai ser o fiel da balança para que a resposta seja boa é exatamente a atuação mais pormenorizada, mais próxima do advogado ao longo dessas atuações. E isso todos nós já sabemos. E quando o código guinda determinados resultados de recursos à força de precedentes no seu artigo 927, isso torna absolutamente necessário que o advogado ele comece a ter que participar ativamente desses processos, mesmo se eu estou diante daqueles processos aos quais ele, no primeiro momento, não poderia se manifestar diretamente pelo seu processo ter ficado suspenso quando se trata de uma temática repetitiva. Porque tanto a técnica do incidente de resolução de demandas repetitivas do 976 seguintes, quanto a técnica dos repetitivos do 1036 seguintes, ambas estabelecem uma suspensão de todos os processos individuais e coletivos que tratem daquela temática repetitiva. Os tribunais ainda não começaram a fazer a contento uma modulação dos efeitos pessoais. Ordinariamente, eles suspendem tudo, com honrosas exceções. Isso induz, então, a necessidade que o advogado, mesmo de um processo suspenso, ele tenha, pelo contraditório, de buscar se manifestar e influenciar naquela decisão. Seja de um ponto de vista institucional, através da figura do amicus curiae, seja através da própria manifestação dele. E eu falo isso com alguma experiência, porque tanto no meu Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto no STJ, eu já tive a oportunidade de me manifestar quando o meu processo não era o afetado, quando o meu recurso não era o afetado para determinada temática. Eu fui lá e, felizmente, o TJ e o STJ aceitaram que eu me manifestasse como terceiro afetado com aquela possível decisão, inclusive com o objetivo de promover a garantia de influência prescrita no artigo 10 do Código de Processo Civil. Só que o que nós estamos assistindo ao longo dessa mudança já cotidiana da nossa advocacia é que existe um estudo e existe um investimento brutal, especialmente da IBM, para que o direito comece a se valer da sua computação cognitiva de nome Watson. Não sei se vocês vêm acompanhando, mas, ao longo dos últimos anos, a IBM ela vem investindo pesado. A IBM, eu estou falando da IBM, a Google, essas grandes empresas de tecnologia, todas começaram a investir no direito. Porque eles começaram a ver um nicho no qual a computação cognitiva deles poderia fazer as mesmas funções que nós, profissionais de nossa área, desempenhamos. Nós e os computadores conseguem passar, na atualidade, por aquele chamado, lá na década de 50, teste de Turing, de Alan Turing, que é o jogo da imitação. O computador ele consegue reproduzir um comportamento humano não se parecendo com uma máquina. Ele consegue agir tal qual um ser humano, fazendo várias coisas. Por exemplo, na nossa área, ele consegue fazer petições. Por exemplo, na nossa área, já tem projetos de piloto que a computação cognitiva faz uma decisão. Se você promove uma estruturação do banco de dados, ele consegue montar uma petição em segundos. E várias dessas startups, como poderia citar vários nomes, a Letlex, o Nosso Acordo, são todas startups, são todas legal techs, que já estão funcionando em escritórios fazendo isso. No estado de Minas Gerais, 2 grandes escritórios que trabalham com litigiosidade repetitiva, nos últimos 2 meses, dispensaram 1/4 de seus advogados do massivo, porque eles começaram a usar essas computações cognitivas para fazer as petições. E o software ele monta uma petição repetitiva em segundos, e o advogado só dá uma leitura e assina, imprime e assina. Faz uma ou outra adequação. Isso quer dizer
que essas computações cognitivas, esses algoritmos, eles conseguem, na atualidade, fazer a petição, porque eles têm uma análise narrativa e uma redação tal qual o ser humano faz. Às vezes, até melhor, em algumas situações. E isso não é um fenômeno isolado do direito. Isso já aconteceu na radiologia, que foi o projeto piloto, foi para a medicina, foi para o jornalismo, e, inclusive, na atualidade, a BBC, em vários dos seus canais na internet, não tem mais jornalista escrevendo as notícias. As notícias são todas feitas por um algoritmo narrativo. E ninguém percebe que o texto foi feito por uma máquina, porque eles passam por esse chamado teste de Turing. E quando eu estou diante desse tipo de situação, eu preciso começar a perceber em que medida que isso começa a impactar o direito. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que essas law-techs conseguem fazer na atualidade, o que essas ferramentas produzidas por essas startups conseguem fazer no atual estágio da arte. Costuma-se falar que em inteligência artificial existe digamos assim, um ufanismo a curto prazo e uma pouca percepção do que virá, ao fim e ao cabo, a longo prazo. Isso quer dizer o quê? Nós estamos todos acreditando que isso vai fazer muita coisa com muita rapidez. O problema é que ela já está fazendo muitas coisas com muita rapidez. Para vocês terem uma ideia, alguns tribunais, como o meu Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele está fazendo agora um projeto piloto interno para que, através de uma dessas ferramentas, o tribunal consiga esquadrinhar todas as decisões que os desembargadores proferem. Eles estão tentando pegar e fazer uma coisa e tentar resolver um problema que é um problema muito grave do direito brasileiro na prática. E basta falar, para título exemplificativo, nos remeter ao julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal, que cada ministro falava de um precedente, de uma jurisprudência, e não se sabe muito bem a que ele estava se referindo. Porque nós temos, na prática, um banco de dados decisórios completamente desestruturado. E uma das grandes funções dessas ferramentas informáticas é exatamente fazer o que eles chamam de e-discovery, que é exatamente estruturar a base de dados. Eles conseguem, através desse e-discovery, parametrizar todas as decisões, e esses algoritmos narrativos eles conseguem ler milhares de decisões e extrair desses milhares de decisões quais fundamentos que foram tirados lá. É claro que ele vai ter muita dificuldade, com os acórdãos que nós temos no Brasil, de estabelecer um único argumento, um único fundamento determinante em cada acórdão. Mas ele consegue, fazendo uma análise narrativa, extrair todos os argumentos que foram apresentados em milhares de decisões, se for feito um treinamento de máquina, o que a gente chama de machine learning adequado. E já começa a se fazer isso, e o grande problema inicial é que esses algoritmos eles não conseguem ter acesso aos códigos-fonte dos tribunais, porque eles são encriptados. O banco de dados dos tribunais ele é encriptado, ele é codificado exatamente para que não haja acesso em relação a isso. Mas, a partir do momento em que o próprio tribunal começa a fazer isso, o tribunal vai começar a ter uma ferramenta que ele vai conseguir saber, com alguma rapidez, como cada juiz vem decidindo sobre cada um dos casos. E, com isso, se alcance com alguma facilidade, pelo menos se houver interesse do decisor, no cumprimento da verba legis do artigo 926, que, para alguns, é lida como um artigo, às vezes, até utópico, que fala que os tribunais devem garantir que a sua jurisprudência seja estável, íntegra e coerente. E isso, num primeiro momento, soa como um argumento quase programático. A partir do momento em que eu tenho uma ferramenta informática que consegue estruturar a base de dados decisória inteira, eu consigo ter isso. E, do outro lado, os escritórios de advocacia, que trabalham com massivo, eles estão sendo obrigados a se adaptar por uma questão muito singela. Funções repetitivas, dentro de 5 anos, elas não precisarão mais de um ser humano para ser feita. E essa é uma fala absolutamente pé no chão, com base no que já está sendo implementado na atualidade. Isso quer dizer que os grandes escritórios que trabalham com massivo, aquela mão de obra de advogados que eles usam só para repetir peças, ela vai ser totalmente desnecessária. E mais, com o uso dessas ferramentas, uma segunda grande finalidade dessas ferramentas é promover o que eles chamam de análise preditiva. O algoritmo ele consegue produzir, com alguma clareza, como que cada juiz vai decidir.
E alguns jurídicos de algumas mega-empresas já vêm fazendo o uso desses algoritmos internamente, uma grande construtora lá em Minas Gerais já vem fazendo isso, que eles estão paulatinamente tirando do escritório de advocacia deles e absorvendo no jurídico interno, através de um algoritmo, a negociação com os seus consumidores. E a negociação, meus caros, é toda feita por um algoritmo de computação. Desde a conversa não é feita por ser humano. A conversa é feita através do que a gente chama de robô chat ou chatbot, que ela é programado com milhares de respostas e ele consegue fazer até o acordo para essa empresa. E, inclusive, uma das advogadas desse escritório é minha aluna no mestrado e ela está muito preocupada porque ela está vendo que o escritório está cada vez perdendo a sua necessidade. Porque a empresa começa a fazer os acordos internamente e só leva para o escritório assinar o acordo. O acordo vai pronto. Por quê? Porque o algoritmo já consegue predizer que cada juiz vai dar uma indenização, em casos idênticos, ele dá uma indenização de tantos R$1.000, e a empresa oferece uma proposta inferior, dentro dessa análise preditiva, diminui o custo, não precisa mais do escritório, faz o acordo, resolve o problema. Isso é uma realidade atual. E quando eu começo a perceber isso, a atuação do advogado no campo recursal, ela precisa mudar por completo. Porque se ele começa a se valer dessas legal techs, ele consegue saber com alguma clareza como que cada desembargador decide as coisas. E ele começa a fazer um tipo de trabalho muito mais individualizado, que é exatamente, já sabendo como potencialmente aquele decisor vai julgar, ele já tem essa predição, e ele já vai trabalhar argumentativamente, exatamente, o trabalho dele, inclusive, se sofistica. Porque ele, já sabendo que determinado decisor julga de determinado modo, ele já tenta trazer argumentos exatamente para demovê-lo daquele argumento que, cotidianamente, ele já estabelece. E vice-versa. Se ele já tem uma ideia de que aquele desembargador ministro vai julgar favoravelmente a ele, ele só subsidia ele com os próprios argumentos dele próprio. E ninguém melhor para convencer uma pessoa do que ele mesmo. Você mostrar para ele, você olha, você decide assim. E isso faz com que a sua própria atuação no campo recursal, ela passe a se sofisticar cada dia mais. Só que o grande problema, e alguns escritórios estão tomando uma atitude, especialmente os do massivo, eles estão criando legal techs dentro do escritório. Eles estão criando, dentro do próprio escritório, uma outra pessoa jurídica que não mexe, que não é um escritório de advocacia, exatamente para começar a subsidiar os seus clientes desse tipo de serviço. Só que, ao mesmo tempo que ele está criando a legal tech dentro do escritório, ele está matando o próprio escritório. Então, eu costumo brincar com esses escritórios que estão fazendo isso, que eles estão fazendo uma transição de negócio. Eles estão saindo da advocacia e estão começando a lidar com uma questão de tecnologia, que talvez seja uma necessidade, uma tendência. Porque, ao que parece, a litigância repetitiva e escritórios que trabalham com massa, a tendência deles, a muito curto prazo, é deles se tornarem, digamos assim, a situação deles não vai ficar muito boa, se eles não se adaptarem a essa mudança. E essa mudança é uma mudança absolutamente inexorável. Ela vai acontecer, ela já está acontecendo nos escritórios de advocacia. Todos os escritórios que eu vou dar treinamento para as células que trabalham com precedentes internamente, todos eles têm, e eles começam a trabalhar com algumas ferramentas, algumas mais singelas, como o SAS, assim, que ele faz só uma montagem da petição. E aí o que acontece? O algoritmo ele monta a petição com bastante facilidade. Você coloca lá, excelentíssimo senhor juiz tal. Na hora que você coloca o CPF ou o CNPJ, ele já monta por completo a qualificação. Na hora que você coloca o CEP, ele já coloca o endereço. O advogado ele só fica fazendo o quê? Ele é um despachante, ele preenche dados. E, ao preencher esses dados, a petição vai sendo montada, ao final ele faz uma leitura e assina. Isso existe, tem uma empresa, que se vocês pegarem na internet agora, que chama Netlex, que já está prestando esse serviço para o Brasil inteiro para fazer esse tipo de produção de petições para advogados. Ela já é uma law tech de sucesso. Na verdade, tem várias law techs de sucesso. Nós, inclusive, e grande parcela dos profissionais da área do direito se valem dela o tempo todo, até o aluno, que é o Jus Brasil. O Jus Brasil é uma law tech, muito ruim, inclusive, porque ela pega e estrutura dados sem conseguir nos ofertar especificamente
um acórdão, uma linha jurisprudencial adequada para aquele meu caso. Eu tenho que ler todos. Essas não, essas conseguem, com uma alfaiataria mais sofisticada, te entregar os acórdãos específicos daquela temática. E já existem, por exemplo, no Canadá, tem o primeiro grande advogado eletrônico produzido através de inteligência artificial, que chama Ross, que foi treinado a partir do Watson, em 2014, em Toronto. E, digamos assim, o acerto do Ross para responder questões jurídicas é absurdo, em termos de proficiência para oferecer pareceres, para fazer contratos, para analisar contratos. Isso tudo hoje é perfeitamente possível. E o grande detalhe, o nosso PJE ele foi concebido para trabalhar com inteligências artificiais, desde o seu projeto inaugural. Ele foi concebido para isso. De modo que, se você colocar um desses algoritmos de inteligência artificial, ele consegue fazer uma análise narrativa dos autos na integralidade, porque o próprio suporte, a própria estrutura informática foi projetada para conversar com isso, dentro de alguns anos, quando ele foi implementado em 2013, mas as pessoas que trabalhavam, que eram do direito, mas muitas delas, inclusive, tinham formação como analistas de sistema, todas elas estavam preocupadas em dar essa possibilidade. Então, o que me traz aqui para falar dessa novidade para vocês é a percepção de que a advocacia no campo recursal, ela que já vinha sofrendo uma alteração por força dos precedentes, agora, com o emprego dessas law-techs todas, ela está se modificando por completo. E a grande maioria dos escritórios eles começam a implementar isso para estruturar a base de dados, para conseguir fazer análise, pelo menos preditiva. Eu mesmo já faço isso no meu escritório, de modo que eu já sei, quando um processo é proposto, que eu já sei, pelo meu banco de dados já montado, que determinado juiz dá uma indenização X ou delta em casos repetitivos, e eu já trabalho com um nível de negociação para reduzir o déficit para o meu cliente. Se, ao fim, o juiz vai dar 100 mil, eu ofereço 20, 30, qualquer coisa que eu conseguir abaixo dos 100 mil, é um ganho para o meu cliente em termos de negociação. E essas ferramentas estão aí. Se vocês acharem e tratarem elas com preconceito, eu digo que vocês terão muitos problemas. Muitos problemas. Porque a nossa profissão vai exigir cada vez mais um profissional de alta expertise. Porque, repito, questões repetitivas cada vez mais serão atribuídas para esses algoritmos e eles vão, em breve, poder fazer isso com tanta proficiência como nós fazemos. E isso é algo muito importante, porque não existe, ou existem pouquíssimos estudos de juristas acompanhando esse fenômeno, para verificar questões mais sérias, em que medida que esses algoritmos não estão sendo enviesados, que eles estão sendo treinados de modo inadequado. Isso, no processo penal americano, é uma temática da ordem do dia, porque os juízes americanos, no processo penal, quando vão fixar pena ou vão dar liberdade provisória, eles olham um score com base em dados que o algoritmo oferece, e questões envolvendo raça, são importantes e estão mudando o score da pessoa, se a pessoa é branca ou negra nos Estados Unidos. Existem estudos muito sérios sobre esses vieses algorítmicos e sobre o erro que, às vezes, a máquina comete ao fazer a análise de grandes dados de Big Data. Então, meus caros, fica aqui o convite para que todos vocês comecem a se preocupar com esse fenômeno, para as pessoas da área acadêmica começarem a estudar o fenômeno, porque a tecnologia ela está ganhando cada vez mais força e não há qualquer preocupação em criar uma regulamentação, em criar uma pauta regulatória e um modo melhor para que essas tecnologias consigam nos auxiliar, mas não acabem com a nossa profissão. Muito obrigado a todos.